Brasil sempre foi respeitado internacionalmente pela política externa, ou seja, da maneira como ele dialoga com os outros países, até chegar o Lula 3. Vocês vão entender o que eu estou falando nesse vídeo. Assiste até o final que vai valer a pena. Eu quero começar mencionando aqui sobre o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente da República. O Fernando Henrique Cardoso, ele governou o país em uma época em que não existiam redes sociais. E o que ele tomou um cuidado de fazer? Ele fazia diários, anotações diárias, para contar o que ele fazia no exercício do cargo. É o que o Lula também deveria fazer, deixar público o que ele faz no exercício do cargo. O Fernando Henrique para outro canto. O Fernando Henrique fazia isso sem precisar também contando das articulações políticas que ele fazia. Beleza, esse diário só foi comercializado, só foi ao público depois, mas ele fez, está lá exposto. O que eu quero dizer com isso? Quando você ganha as eleições, é importante, o Lula ganhou as eleições. Não foi a Janja que ganhou as eleições, foi o Lula que ganhou as eleições. Então, o Lula tem a dimensão pública ali formatada no cargo dele. Então não tem essa de papinho, foi uma conversa privada, foi uma conversa particular. Não foi, não teve disso não, gente. Não tem como você transformar um cargo público em atividade privada. Ele não estava de férias, ele não estava nada, ele estava lá em missão pelo Brasil. Então não existe isso de você querer fazer assim, um momento de sigilo que estava conspirando ali com o Xi Jinping e com os convidados deles. E aí o Lula ficou zangado. Por quê? Porque vazou uma conversa que ele estava tendo com o Xi Jinping, que depois a gente foi descobrir que não foi do jeito que o Lula falou. Isso me faz lembrar muito daquele quadro da Zorra Total, em que tinha aqueles personagens falando: olha o Lula indo, olha o Lula vindo, olha o Lula indo, olha o Lula vindo. Nada contra, isso foi uma sátira muito interessante pela nossa política externa, que na época era muito boa, era fabulosa. Agora, a primeira-dama chegar ao presidente da China, um dos homens mais poderosos do mundo, e falar assim: Xi Jinping, vamos conversar aqui, meu brother? O que acontece? A direita, a extrema-direita, está usando no Brasil o TikTok para conseguir se proliferar, para conseguir se estabelecer, para conseguir se estruturar. E isso não atende aos nossos interesses, Xi Jinping. E o Xi Jinping, como é que o Xi Jinping ficou? Falou assim: não, vamos fazer a revolução e tudo mais. Não, ele ficou morrendo de vergonha. Porque o TikTok nos Estados Unidos já está metido em controvérsias. O TikTok ele foi banido do governo dos Estados Unidos. E aí a Janja me pede uma coisa que está sendo debatido no Brasil, principalmente pela esquerda, que é a regulamentação do TikTok e das redes sociais. Pediu na fonte. Pediu ao Xi Jinping que fizesse isso. Meu Deus do céu. Mas a situação pode piorar? Claro. A situação pode sempre piorar. Sempre piorar. O Lula primeiro tomou as dores da Janja. Depois a Janja veio a público colocando suas dores. E colocou as dores nesse sentido do movimento feminista, da questão de quebra de protocolo e tudo mais. Gente, Lula não é papa, Janja não é cardeal para poder quebrar protocolo. É um cargo público, não é um cargo privado, meu Deus do céu. Agora ela fala em feminismo. Quando foi a situação com a ministra Aniele Franco junto ao ministro Silvio Luiz, era feminismo, né? Acabou com a reputação do Silvio Luiz, até hoje nada foi provado, até hoje a justiça não tem condição de responsabilizar o Silvio Luiz porque não tem nada ali que vá comprovar o que aconteceu de fato. Enquanto isso, a Aniele está ali no cargo, com a única qualificação dela é ser irmã da Marielle Franco. Enquanto isso, cadê o feminismo? Quando a ministra Moser, a ex-ministra dos esportes, foi demitida do Lula para colocar um bolsonarista lá. Cadê o feminismo quando a Anísia Trindade ela foi demitida pelo Lula? Cadê o feminismo nessas horas? Sei lá, esse feminismo acho que está dando um déficit deles, né? Cadê o feminismo quando o Lula vai falar que se for corintiano, você pode agredir mulher? Cadê? Nessas horas. E aí ela coloca nessa bolha a questão que aconteceu na China, de pedir ao presidente Xi Jinping para regulamentar o TikTok. A Janja, nesse sentido, é uma grande comediante e o Brasil é o palco da comédia, é o palco da piada, do stand-up. E para piorar, isso estampa uma outra realidade. Qual que é essa realidade? Da Janones dependência. Por quê? Isso tudo foi movido, essa inquietação da Janja foi movida principalmente pela viralização dos vídeos do Nicolas Ferreira nas redes sociais, estampando os atos questionáveis e de corrupção dentro do governo Lula.
Nada mais, nada menos que uma reclamação sobre isso. E aí o que eles fazem? O governo tentou contra-atacar e não conseguiu chegar nem na beirada ali da represa que o Nicolas Ferreira construiu em termos de difusão de conteúdo. Lula tá no passado, Lula tá desatualizado, não se atualiza e ainda coloca alguns espantalhos nesse caminho para tentar falar que não, tá tudo certo. Vamos implantar o feminismo, que depois tá tudo certo. Escuta a Janja, que tá tudo certo. Quem que é presidente da República? É o Lula ou é a Janja, afinal de contas? Às vezes eu fico nessa dúvida. E ainda, sobre comunicação, o governo tentou contra-atacar, porque a gente vai trazer um vídeo aqui também para falar sobre essa questão da quadrilha do INSS. Mas o Janones, ele fez um vídeo para contra-atacar o Nicolas Ferreira. Foi destacadamente o vídeo que mais teve profundidade dentro das redes sociais para tentar ali fazer um meio de campo para o governo Lula. Mas depois o Janones, ele se comunicou também com as pessoas, falando assim para as pessoas: eu sozinho fiz isso, eu sozinho fiz isso. Imagina se a gente se unisse e tudo mais. Salvo engano, Janones, você tá com o nome, sei lá, seu nome não tá tão limpo como poderia estar. Você não fez as coisas mais certas do mundo nesse processo de se transformar nesse boom de redes sociais. Ou seja, quando alguém consegue, dentro de um campo progressista, menos, já não é lá muito progressista, mas consegue, mas até conseguir, arrasta uma sujeira junto, que é uma coisa fabulosa. E de uma maneira muito líquida, de uma maneira muito fluida, a direita consegue fazer essa proliferação de conteúdo nas redes sociais. Algo que o governo Lula tem uma dificuldade absurda de fazer. E é por isso que a Janja foi lá, tomou as dores com o Xi Jinping. Vem cá, ô brother, Xi Jinping, você tem que dar um jeito nesse povo, porque a gente vai perder as eleições lá, se depender de TikTok, o que a gente faz? A gente tem que ver o lado positivo disso tudo. A Janja está analisando algo que tem que ser debatido com seriedade, não fofocado com uma autoridade pública mundial. Tem que ser levado para o Congresso, tem que ser levado para comissões para debater a influência das redes sociais, por exemplo, para a juventude, para os adultos, para os idosos, o que o algoritmo faz com as pessoas. Esse é o debate sério, esse é o debate certo que tem que ser feito em todas as instituições brasileiras, seja legislativa, na executiva, seja as nossas universidades, enfim, todos os nossos espaços têm que debater isso e chegar em consensos para saber o que fazer para tornar esse espaço mais saudável. Porque do jeito que está indo, vai se tornar mais saudável à medida que tiver um grupo determinado ali que vai conseguir entender melhor o algoritmo, entender melhor as redes sociais e se proliferar. E quem está ganhando essa parada, quem está entendendo essa parada é a direita. O que acontece? A esquerda, para variar, quer deixar de fazer autocrítica, e a esquerda, leia-se Lula e Janja, quer deixar de fazer autocrítica e, deixar de fazer essa autocrítica, regulamentar segundo os critérios deles, não um critério debatido coletivamente. Então sim, Janja e Lula fizeram o Brasil passar vergonha internacionalmente a pedir ao um dos homens mais poderosos do mundo, o presidente da China, Xi Jinping, para regular o TikTok. Ou seja, algo que eles não estão conseguindo fazer no Brasil, eles foram direto na fonte pedindo uma conversa informal para o Xi Jinping dar um jeito no TikTok, para a direita não usar o TikTok dessa maneira. Essa é a qualificação das pessoas, né, em volta do Lula. Essa é a qualificação e essa é a maneira de se portar. E a gente fala, não me arrependo, faria de novo. E ano que vem a gente vai ver onde isso vai parar do ponto de vista eleitoral.